Olá, muito bom dia, com muita paz, com muita alegria. Um feliz domingo para todos. Eu estou usando um efeito aí porque eu gosto, tá? Gosto de inovar e acho que ficou top. É o meu gosto. E eu quero nesta manhã trazer uma reflexão, uma live sobre um assunto legal, história da igreja, tá? Eu também sou professor de teologia, já ensinei bastante teologia e eu quero falar sobre a matéria História da Igreja, o tema da Igreja Apostólica, a Igreja Católica, transição histórica e teológica. Eu fiz uma pesquisa aqui com referências, uma espécie de um artigo científico, ok? E no caso, como eu estou fazendo uma live, mas eu tenho em PDF, eu não coloquei capa, página, não, apenas o conteúdo. A origem da igreja primitiva, ela remota do século I depois de Cristo, logo após a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja ela teve a sua origem em Jerusalém, nasceu em Jerusalém, e é conhecida como igreja primitiva ou igreja apostólica. Levando a entender, deixo bem claro aqui, que Jesus ele não fundou nenhuma placa de igreja, ok? Como batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, não, ele fundou o cristianismo, ok? E essa igreja justamente nasceu em Jerusalém. O fundamento é em Jesus. Jesus não fundou uma instituição formal como as igrejas modernas, mas anunciou o reino de Deus e formou uma comunidade de discípulos. E ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, 18. Essa frase ela é entendida como início espiritual da igreja cristã. A igreja apostólica ou igreja primitiva foi a primeira forma de comunidade cristã surgida após o Pentecostes, no primeiro século depois de Cristo. Ela era uma igreja simples, uma comunidade simples, espiritual e totalmente centrada em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Vejamos aqui um resumo completo de como era a igreja apostólica com base bíblica e histórica. O fundamento espiritual, a igreja apostólica nasceu da experiência do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Era uma comunidade viva, guiada pela fé e pela presença de Deus, não uma instituição com templos, dogmas ou hierarquias rígidas, como temos hoje. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e o versículo 42. Vejamos sobre a estrutura e liderança. Os apóstolos eram as principais autoridades espirituais. Aí nós temos aí em destaque Pedro, João, Tiago, Paulo, etc. Mais tarde surgiram presbíteros, anciãos e diáconos que cuidavam da organização e assistência aos necessitados. Atos capítulo 6. Não havia um papa, nem uma sede fixa. As decisões eram tomadas em concílio, como no caso do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Era, na realidade, uma liderança servidora, baseada no exemplo de Cristo e não em poder político ou riqueza. Prestem bem atenção. Eles viviam uma vida comunitária. A igreja apostólica vivia em comunhão intensa, repartiam tudo o que eles tinham. Atos capítulo 2, versículos 44 ao 45.
também reuniam-se nas casas para orar, cantar e estudar as Escrituras. Não havia templo. Celebravam a ceia do Senhor como memorial da morte e da ressurreição de Jesus. Cuidavam dos pobres, dos órfãos e das viúvas. A fé, na realidade, era vivida no cotidiano, não apenas em rituais. Vejamos sobre a doutrina e a pregação. A mensagem também era uma mensagem simples, era uma mensagem central, baseada em Jesus, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, e a salvação é pela fé e pela graça, e não pelas obras da lei. E o Espírito Santo habitando no coração dos crentes. Os apóstolos pregavam com autoridade, poder e sinais, e muitos se convertiam, porque havia muitos milagres, havia muita cura e muita libertação. Os apóstolos pregavam, na realidade, com o poder e com a autoridade. Atos capítulo 44, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Havia temor, havia comunhão, havia oração. Vejamos a missão e a expansão da igreja. A igreja ela não ficou restrita a Jerusalém. Pedro evangelizou judeus e gentios. Paulo levou o evangelho a toda a Ásia Menor e a Europa. E a fé se espalhou por Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma, Filipos e muitas outras cidades. O foco, na realidade, era testemunhar Cristo. Não conquistar poder, mas transformar vidas. Aí vem o período aí da provação e a perseguição. Os cristãos eram perseguidos pelas autoridades judaicas e pelo Império Romano. E muitos morreram como mártires, como no caso de Estevão, Pedro e Paulo. Mas, paradoxalmente, quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Tertuliano, isso é uma frase de Tertuliano. Características principais da igreja apostólica ou igreja primitiva. Organização simples, com apóstolos, presbíteros e diáconos. Reuniões em casa, com oração, louvor e ensino. Autoridade baseada na palavra e no Espírito Santo. A mensagem, Jesus é o Salvador e Senhor. Comunhão, amor fraternal, partilha e cuidado mútuo. Prática, fé viva, serviço e santidade. Expansão missionária, universal e inclusiva. E aqui eu já tenho as referências, alguns pontos aqui já vou passando para vocês as referências. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 a 6, na Bíblia Sagrada. História do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires até a Reforma, Justo Gonçalves. A Igreja Primitiva e os Primeiros Cristãos, de Raymond Brown. E a Igreja Primitiva, de Henry Chadwick. E nós temos aqui o nascimento oficial da igreja. Mas antes desse nascimento oficial da igreja, eu quero mostrar para vocês... Não, vou mostrar depois. Deixa eu ver aqui. O nascimento oficial foi no Pentecostes. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram em Jerusalém no dia de Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 2. E a partir desse momento, Pedro pregou ao povo, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, eles começaram a viver em comunidade, repartindo pão e também orações. E esse evento é, na realidade, considerado o nascimento oficial da igreja cristã. E a igreja ela se espalhou pelo mundo, ela se espalhou rapidamente por Jerusalém,
que era o ponto central, era, vamos dizer, a sede, né? O ponto de partida. Antioquia, o primeiro lugar onde os seguidores foram chamados de cristãos, observem aí, Atos capítulo 11, versículo 26. Depois Roma, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, comunidades fundadas por Paulo e outros apóstolos. Essas comunidades formaram as primeiras igrejas locais, mas unidas na mesma fé em Cristo. Vejamos aqui a institucionalização. Com o passar dos séculos, no século IV, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. No Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. E a legalização do cristianismo por Constantino marcou a passagem da igreja perseguida para a igreja imperial, transformando profundamente o cristianismo e o Império Romano. Vejamos aqui então a legalização do cristianismo por Constantino. Tem até aqui um infográfico que eu fiz, né? Que eu preparei aí. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos um infográfico. A perseguição, período de perseguições. Nós temos aqui a linha, né? 306 depois de Cristo, até a legalização do cristianismo em todo o Império Romano, em todo o Império. Depois nós temos aqui, observem, Constantino torna-se imperador. Em hoc signo vinces, a visão de Constantino, o Edito de Milão e a legalização do cristianismo. Então vejam bem. Nós temos então aí toda essa sequência histórica, todo esse resumo histórico aí, tá? Marcela. Ai, Marcela, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Muito obrigado, tá? Então vejam bem, vamos entender aí então o contexto histórico, político e religioso passo a passo. No contexto histórico, nós temos as perseguições antes de Constantino. Eu amo a história da igreja, inclusive eu tenho mestrado, doutorado e PhD em teologia. E no PhD eu fiz justamente sobre a história da igreja, tá? No contexto histórico, nós temos as perseguições antes de Constantino. Durante quase 3 séculos, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Por quê? Eles recusavam adorar o imperador, que era considerado um deus, era considerado divino. Marcela, entende um pouco aí de história da igreja? Eles não participavam dos cultos pagãos. Eram vistos como ameaças à ordem política. Muitos naquele período foram presos, torturados e mortos, como os apóstolos Pedro e Paulo e outros mártires. A história dos mártires da igreja é uma história muito triste. E as perseguições mais violentas ocorreram sob os imperadores Nero, Domiciano, Décio e Diocleciano, no século III. Vejamos um pouco aqui quem foi Constantino. Constantino Flavius Valerius Constantinos nasceu em 272 depois de Cristo. Tornou-se imperador romano em 306 DC, que é depois de Cristo. Era um líder militar e político habilidoso. Buscava unir o império que estava dividido e enfraquecido. E durante uma batalha decisiva pelo poder, em 312 depois de Cristo, a batalha da Ponte Milvia, algo marcante aconteceu. Vejamos aqui a visão de Constantino. Antes da batalha, Constantino teria visto uma cruz no céu com a frase "In hoc signos vinces". Com este sinal vencerás. Eu vou repetir. In hoc signo vinces, que é em latim, não é? E ele mandou pintar o símbolo cristão
o Shi-Ho nos escudos dos soldados, e venceu a batalha e atribuiu a vitória aos deuses dos cristãos. E a partir daí começou justamente a favorecer o cristianismo. Aí nós temos o Edito de Milão em 313 DC, que é depois de Cristo. Em 313 depois de Cristo, Constantino, junto com o imperador Licínio, promulgou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo em todo o Império Romano, devolveu os bens confiscados aos cristãos, garantiu liberdade de culto a todas as religiões e encerrou oficialmente as perseguições. Quem estiver gostando aí, quem estiver entendendo o assunto, por favor, dá um joinha aí ou fale alguma coisa. E foi concedida aos cristãos e a todos os outros a liberdade de seguir a religião que desejassem. Isso no Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. E pela primeira vez o cristianismo foi reconhecido legalmente pelo Estado romano. Agora vejamos aí as consequências da legalização. A decisão de Constantino teve enormes impactos. Vejamos os impactos positivos, que foi justamente o fim da perseguição e martírios. Construção de igrejas e templos cristãos. Coutinho aí, bom dia, amém. Difusão da fé em todo o império e apoio financeiro e político à igreja. Liberdade para os cristãos exercerem cargos públicos. Agora vejamos os aspectos negativos. Início da fusão entre igreja e Estado. O cristianismo passou a ter poder político e riquezas. A fé simples da igreja apostólica começou a se institucionalizar. E surgiram disputas teológicas e políticas internas. Observem como eu estou seguindo a explicação desde a origem até o momento atual. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Constantino também convocou o primeiro Concílio de Nicéia, o primeiro grande encontro de bispos de toda a cristandade para resolver conflitos doutrinários, como o arianismo, definir a divindade de Cristo, formular o credo niceno, com base da fé cristã até hoje. E esse evento consolidou a união entre o Império e a Igreja. Falemos um pouco sobre a fundação de Constantinopla. Em 330 DC, Constantino fundou uma nova capital, Constantinopla, atual Istambul, e tornou-se o centro do Império Bizantino e do cristianismo oriental. Foi considerada uma nova Roma, com base cristã. Nós temos aí o período, que é o período do século IV depois de Cristo, o imperador Constantino o Grande. O evento principal é o Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. O resultado, a legalização do cristianismo, as consequências, fim das perseguições e, com a ascensão da igreja, início da igreja imperial. E o marco posterior foi justamente o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Neste ponto aqui, eu tenho as referências consultadas, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 8 a 9, contexto pré-Constantino, a Bíblia Sagrada. Tem a História do Cristianismo, volume 1, a Era dos Mártires até a Reforma, Justo Gonçalves, a Igreja Primitiva, Henry Chadwick, e Vida de Constantino, Eusébio de Cesareia, e Constantino e o Cristianismo, Gilberto Latazani. A igreja passou a ter estrutura hierárquica, templos e ritos oficiais. A igreja de Roma se tornou a principal, dando origem
a Igreja Católica Apostólica Romana. Estão me seguindo bem aí, pessoal? Estão compreendendo? Vejamos aqui uma síntese. No ministério de Jesus, nós temos a fundação espiritual da igreja local na Palestina, no ano 30 DC. No Pentecostes, nós temos a igreja, o nascimento oficial da igreja, em Jerusalém, 33 DC. A expansão apostólica, nós temos a missão de Paulo e apóstolos. Isso no Mediterrâneo, né? Que é o local de 40 a 100 DC. E a institucionalização, que é no Império Romano, a Igreja Imperial, reconhecida pelo Império, e local e data no século IV em Roma. As referências também, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 4, Bíblia Sagrada, História do Cristianismo, volume 1, Justo Gonçalves, A Era dos Mártires até a Reforma, O Nascimento do Cristianismo, John Dominic Crossan, e a Igreja Primitiva e os Primeiros Cristãos, Raymond Brown. Compreendem? Vejamos aqui da Igreja Apostólica para a Igreja Católica. A transição da Igreja Apostólica para a Igreja Católica foi um processo lento, complexo, histórico, que ocorreu entre os séculos I ao IV DC, depois de Cristo. Ela envolveu mudanças espirituais, culturais e políticas, passando de uma comunidade simples, como explicamos no início, que era uma comunidade simples e espiritual, como era no tempo dos apóstolos, para uma instituição organizada e hierárquica, unida ao Império Romano. Vamos ver essa transformação passo a passo. A Igreja Apostólica no século I. A Igreja Apostólica, fundada pelos apóstolos após o Pentecostes, em Atos capítulo 2, era simplicidade. Sem templos luxuosos, reuniam-se nas casas. Eles tinham uma espiritualidade viva, guiada pelo Espírito Santo. E havia uma comunhão fraternal muito grande. Todos partilhavam o pão, oravam, viviam em comunidade e cuidavam uns dos outros. A autoridade espiritual era exercida pelos apóstolos e anciãos, que eram chamados de presbíteros. Essa era a igreja pura, a igreja missionária e sem poder político. Vejamos a organização e os ministérios no século II e III. Século II e século III. Com o crescimento do cristianismo, surgiram igrejas locais em várias cidades, Roma, Antioquia, Éfeso, Corinto, etc. Foram definidos cargos fixos, bispos, presbíteros e diáconos. Cada cidade passou a ter um bispo como líder da comunidade. E o bispo de Roma começou a ter destaque por estar na capital do império. Começa a surgir a ideia de uma autoridade central ligada à unidade da fé. Aí nós temos aí a defesa da fé e as heresias. Nos séculos II e III, apareceram muitas heresias, muitas doutrinas falsas, como o gnosticismo, o arianismo e o montanismo, etc., que eu não vou falar aqui agora. E para proteger a fé, os bispos começaram a formular credos e doutrinas oficiais. E começaram a reunir-se em concílios regionais, valorizar a tradição apostólica, aquilo que vinha dos apóstolos. E isso fortaleceu a ideia de uma igreja una, santa e católica, do grego católicos, universal. Então vejam que a palavra católica significa universal.
Não é essa igreja católica que nós temos hoje, era uma igreja católica diferente. Vejamos sobre a perseguição e unidade. Durante quase 300 séculos, ou seja, durante quase 300 anos, 3 séculos, os cristãos foram perseguidos por Roma. As comunidades se uniram mais, criando uma estrutura sólida para resistir. Aí desenvolveram a liturgia, o batismo, a ceia e o culto regular. Criaram listas de livros sagrados que formaram o cânon bíblico. Os bispos se tornaram líderes espirituais e organizadores da resistência. A igreja foi se estruturando para sobreviver e manter a fé viva. Vejamos aqui a virada com Constantino no século IV, ou no quarto século. Com o imperador Constantino, o cristianismo foi legalizado no Edito de Milão em 313 DC, depois de Cristo. E o Estado começou a apoiar a igreja. Os líderes cristãos, eles ganharam prestígio e influência. A fé cristã deixou de ser perseguida e passou a ser religião do império. A igreja passou de perseguida a instituição oficial e poderosa. Vejamos do espiritual ao institucional. Após Constantino, foram construídas basílicas, templos monumentais. O culto ganhou rituais e vestes inspiradas na corte imperial. O bispo de Roma foi reconhecido como líder supremo, posteriormente chamado de Papa. O cristianismo se uniu à política imperial, mas o cristianismo católico universal e centralizado. Então vocês observem aqui quando é que vai justamente nascer o cristianismo católico universal e com poder central. Aí nós temos o nascimento da Igreja Católica. Por volta do século IV, o termo católica já era usado para a Igreja Universal fundada sobre os apóstolos, sob a direção do bispo de Roma. A Igreja, então, passou a ter elementos, autoridade, o Papa, hierarquia clerical, bispos, padres e diáconos. Observem que aqui nós estamos falando já agora do surgimento da Igreja Católica. O culto era uma liturgia formal, missa, rituais, santos e relíquias, que antes não havia. A doutrina, credos e dogmas oficiais definidos nos concílios. E o poder, um apoio político do Império Romano. Aí nós temos aí a unidade e a fé universal sob Roma. Prestem bem atenção. Assim a igreja apostólica espiritual se transformou na Igreja Católica institucional. Aí eu tenho as referências aqui, que eu estou dando as referências após cada ponto aqui principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ao 15, Bíblia Sagrada. História do Cristianismo, volume 1, a Era dos Mártires até a Reforma, Justo Gonçalves. A Igreja Primitiva, Henri Chandos. E História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, Constantino e o Cristianismo entre a Cruz e o Império, Gilberto Latanzi. Vejamos aqui a Igreja Apostólica Primitiva, a Igreja Católica Primitiva, que eu estou repetindo, e a Igreja posterior, que é a Romana. E os primeiros cristãos eram totalmente contrários a qualquer forma de idolatria ou representação de Deus em imagens, segundo o ensino bíblico e a tradição judaica. Eles não adoravam imagens. A base bíblica da proibição de imagens, a Igreja Apostólica, era formada principalmente por judeus convertidos, que eram conhecidos
que conheciam bem o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 5. Por isso, desde o início, os cristãos rejeitavam o uso de imagens no culto. A adoração deveria ser em espírito e em verdade, como nos ensinou Jesus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Como era então o culto na igreja apostólica? Nos primeiros séculos, as reuniões aconteciam em casas simples, sem ídolos, sem imagens, sem figuras. Os símbolos usados eram espirituais e discretos, como o peixe, itis, a âncora, ou o pão e o cálice. O foco era a palavra, oração, a ceia do Senhor e a comunhão fraternal. Eles não usavam estátuas, nem pinturas de Jesus, Maria ou santos. A fé era interior, era sem imagens visuais, mas havia a realidade, o enchimento, né? Era cheia do Espírito Santo. Quando começaram a surgir as imagens na igreja? O uso de imagens só começou séculos depois, com o crescimento da igreja e a influência do Império Romano. Após Constantino, no século IV, o cristianismo passou a ser a religião do Estado. Muitas práticas e símbolos pagãos foram incorporados. As igrejas começaram a ter ícones, estátuas e pinturas para representar santos, Cristo e Maria. No século VIII, houve até uma crise chamada controvérsia iconoclasta, quando muitos cristãos rejeitaram o culto às imagens. Ou seja, a adoração às imagens é uma prática posterior que não existia na igreja dos apóstolos. Vejamos aí sobre adorar versus representar. Os primeiros cristãos faziam uma distinção clara. Representar algo como o símbolo do peixe ou da cruz pode servir apenas como lembrança. Adorar, prestar culto, rezar ou atribuir poder a uma imagem era considerado idolatria. A igreja apostólica só adorava a Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, sem intermediários visuais. Então vejam, na igreja apostólica, as imagens eram rejeitadas, eram consideradas idolatria. Na igreja católica, século IV ao VIII, já foram introduzidas igualmente, né? O culto na igreja apostólica era um culto simples, era um culto espiritual, não havia imagem, não havia ídolos. Já a igreja católica, no século IV ao VIII, aí nós temos aí o litúrgico, um culto litúrgico com imagens e relíquias. Na igreja primitiva ou apostólica, local de culto era nas casas, eles também se reuniam nas catacumbas, e a igreja católica no século IV ao VIII, basílicas e templos. A referência central na igreja apostólica era a palavra, a leitura da palavra e o Espírito Santo. Já na igreja católica, no século IV ao VIII, altares, santos e ícones. Na igreja católica, na igreja apostólica ou primitiva, a adoração somente a Deus. E na igreja católica, séculos IV ao VIII, Deus, Cristo, Maria e santos, veneração, né? As referências bíblicas, aqui nós temos a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 5, João capítulo 4, versículo 23 ao 24, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, História do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires até a Reforma, Justo Gonçalves, A Igreja Primitiva de Henry Shandwick, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, A Tradição Cristã, o Nascimento da Igreja Católica, dos anos 100 ao 600, Jerusalem Pelican. Ok?
Então vocês vejam, eu trouxe aí uma visão geral sobre a história da igreja, né? Uma matéria muito boa de ser estudada, que vocês podem pesquisar muito mais. Eu passei aí uma série de referências. E eu fiz uma pesquisa sobre da igreja apostólica à igreja católica, transição histórica e teológica. Então vocês observem bem como na realidade surgiu a igreja católica, como foi o início da igreja, a origem da igreja primitiva, que remota do século I, cuja igreja teve sua origem em Jerusalém, e é conhecida como a igreja primitiva ou igreja apostólica. Vocês vejam como eu desenvolvi aí sobre Jesus, explicando que Jesus não fundou nenhuma instituição formal, mas nós vemos aí ele anunciando o reino de Deus, a comunidade dos discípulos, que viviam na unção e no poder do Espírito Santo, muitos milagres, muitas curas, havia unidade, havia união, havia a leitura da palavra de Deus, não havia adoração de imagens, e vocês observem sobre Constantino até chegar realmente à época atual, e observem que Jesus, ele é o fundador, é o fundamento dos apóstolos, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, a rocha é Jesus. A igreja está fundada em Cristo, né? E a igreja apostólica nasceu justamente no dia de Pentecostes, na experiência do derramamento do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham compreendido, pesquisem mais, busquem mais, se aperfeiçoem mais. E tenham todos um feliz domingo, um grande abraço, muito obrigado a todos aí que participaram, muito obrigado Marcela aí pelo elogio, que Deus ajude e que Deus abençoe. Um grande abraço.